amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até 12h30. Como sempre, aqui na parte técnica, o nosso amigo Gabriel, fazendo o programa aqui comigo. Domingo de Carnaval, eu estou gravando o programa na quarta-feira anterior, porque para chegar aqui na Avenida Paulista com os blocos aqui no domingo, impossível. Então nós estamos gravando antes por garantia, para não ter problema de locomoção e chegar aqui domingo e não conseguir fazer ao vivo. Então estamos gravando. Aliás, aqui hoje, quarta-feira, 17 horas, está um temporal aqui na Avenida Paulista. Esses dias está chovendo muito de tarde por causa do calor, e é da época, é só o cuidado de se precaver, principalmente aqui em São Paulo, mas não é só aqui, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Essas chuvas causam muitos estragos, né? E muitos danos, e complica, oferece risco às pessoas que estão na rua. Então, sempre bom tomar cuidado nesses temporais e se abrigar em lugares altos, deixar o carro ali e se preservar primeiro. Bom, vamos lá. Eu vou dar sequência ao programa do domingo anterior, onde eu respondi a várias dúvidas dos ouvintes do programa, e aqui tem mais um conjunto de perguntas. Eu vou tentar ver se hoje eu consigo concluir para no próximo domingo engatar um outro tema daqueles que eu comentei no programa anterior, como mantras do Om Mani Padme Hum, Om Namah Shivaya, a técnica chinesa do chá, a visão que eu tive de uma comunidade extrafísica chinesa, onde era feita uma assistência espiritual com visualizações muito criativas, me foi mostrado. Eu quero relatar para compartilhar esse outro tipo de vivência espiritual que acontece no lado oriental do planeta. Então, perguntas bem variadas, boa parte delas sobre experiências fora do corpo, e aí vamos ver se a gente consegue. No segundo bloco, eu trouxe um texto lindo, muito pertinente para essa semana de Carnaval, uma reflexão profunda que eu vou ler com uma trilha sonora adequada de fundo e uma música logo depois maravilhosa, para dar até um contraponto. Nesses dias de Momo, a gente jogar uma outra coisa no ar, um texto legal, uma música que faz pensar em algo a mais. Nada contra o Carnaval, mas pessoas que gostam de temas espirituais, às vezes quando não podem viajar, ficam em casa lendo, escutando música, e aí é legal ter a opção de ter um texto desse para refletir, músicas legais para refletir, e vamos tocar a bola para frente, cada um na sua sintonia espiritual. Cada um dá o que tem dentro de si. Eu me lembro de um trecho do Evangelho de Tomé, apócrifo, em que Jesus vinha saindo com os discípulos e chegou um cara e começou a ofendê-lo. O cara xingou Jesus em tudo quanto era palavrão em aramaico. A cada impropério que o cara jogava, Jesus respondia com amabilidade, falava algo positivo. O cara xingava de novo, Jesus novamente devolvia uma coisa tranquila, sem entrar naquela vibe pesada. O cara acabou desistindo e foi embora. Aí um dos discípulos, se eu não me engano, Pedro, pergunta assim: mestre, ele só projetou impropérios, o senhor só devolveu palavras amáveis. Por que o senhor não devolveu impropérios e os xingamentos que ele fez para o senhor? E aí Jesus ri e fala assim: cada um dá o que tem dentro da sua despensa. Ele não tinha violência para dar de volta ali para aquele cara. Assim também são estudos espirituais. A gente atravessa esse plano onde muitas pessoas são literalmente loucas. E quando você faz qualquer coisa num terreno espiritual, tentando clarear, jogar alguma coisa num sentido positivo, muita gente se volta contra o esclarecimento espiritual, xinga, joga impropério, às vezes duvida do que você está falando, o que é natural. O ceticismo é natural, faz parte, cada um tem a sua ideia. Mas os ataques que as pessoas às vezes fazem nas redes sociais, principalmente para quem quer mexer com a parte espiritual, você tem que estar tranquilo. Todo mundo que trabalha com isso tem que estar muito tranquilo com isso, para não devolver os impropérios. E simplesmente não entrar nessa vibe. E como resposta, novo programa, novas ideias espirituais, que é o que a gente tem para oferecer. Não há violência, não há maldade, a gente só pode oferecer o que tem dentro. E nenhum de nós é perfeito, nem mestre, mas a gente já tem uma coisa muito boa, que é a espiritualidade que a gente tanto ama. E eu não estou falando de doutrina
ou de lugar para ir, estou falando de estado de consciência. Então é muito importante que a gente permaneça bem firme na caminhada que a gente escolheu para essa vida. A gente eventualmente vai voltar para casa, vamos estar novamente no plano extrafísico, e aí as coisas se acertam, e aí cada um vai poder perceber exatamente tudo o que pensou, sentiu e fez durante a vida, e tomara que nessa hora não haja impropérios, nem raiva, nem maldade em nenhum de nós, e sim um monte de coisas boas projetadas dentro do caminho que a gente escolheu seguir. Vamos lá. Uma pergunta se é possível se projetar apenas um membro, como a mão extrafísica, vamos chamar aqui a paramão do corpo astral, né? A mão extrafísica do psicossoma, corpo espiritual, perispírito, o nome que vocês quiserem chamar. É muito comum a pessoa estar relaxada e a aura da mão dilatar ou do braço e se sente flutuando por cima, como se houvesse um colchão de ar levantando a mão dela, extrafísica. Logo depois ocorre um encaixe abrupto e aí a pessoa tem uma repercussão na mão daquele solavanco. Aonde isso é mais comum? Com curadores, porque como trabalham projetando energia com as mãos, os chakras das mãos e das pontas dos dedos dilatam facilmente a aura das mãos. Então, esse dilatamento pode ocorrer durante um relaxamento, a pessoa assistindo televisão ou a pessoa quietinha ali no sofá lendo e de repente tem essa soltura espontânea. O mais comum é isso acontecer na hora que a pessoa está aplicando um reiki, ou cura prânica, ou passe espírita, ou passe da Umbanda, ou jorei da messiânica, ou imposição de mãos de um carismático. Não importa o método. Pessoas que trabalham passando energia com as mãos sentem repercussões nas mãos e essa soltura das paramãos é muito mais comum do que se pensa. E vocês que são curadores e médiuns, principalmente, se acostumem com isso, que isto acontece com 99% dos sensitivos que eu conheço, incluindo eu mesmo. Outra coisa importante, se existem chakras nos cotovelos, sim, são chakras secundários, existem chakras nos ombros, antebraços, cotovelos, pulsos, todo um circuito de pequenos pontos que vai culminar nos chakras das mãos, tendo ali a referência principal da exteriorização de energia. Muitas vezes, mentores extrafísicos, na atuação com médiums, principalmente na psicografia, por exemplo, tocam pontos nos ombros ou chakra humeral nas costas, que eu já comentei em programa anterior, ou tocam os pontos dos cotovelos para soltar a aura dos braços, para que haja um controle melhor na passagem da informação no plexo braquial, para que a energia flua até a mão, para que o médium possa psicografar e escrever. E no caso da cura, o acoplamento energético é maior, porque é uma passagem de energia, não é focado na escrita. Mas, em ambos os casos, os mentores podem trabalhar os chakras dos cotovelos sem que o sensitivo perceba, e isso causa várias repercussões, como descargas de energia nos braços, arrepios, né? A sensação de que a aura soltou abruptamente para os dois lados em relação aos braços ou aos ombros, também algo absolutamente normal. Outra coisa importante, pode acontecer das parapernas também se projetarem, a soltura da aura das pernas. Isso ocorre normalmente quando a pessoa está deitada, e principalmente se ela estiver de barriga para cima. Dá a sensação que da cintura para baixo, toda a parte do corpo astral se ergue. Então fica até curioso, as parapernas para cima e o resto do corpo astral encaixado em diagonal, porque a cabeça é a última área que se solta numa projeção astral. Então é muito comum as pernas balouçarem por sobre as pernas físicas, logo depois ocorre um encaixe abrupto. Isto também ocorre em sessões de psicofonia, né, na área espírita, né, ou na mediunidade clássica de desobsessão, a pessoa sentada ali, o médium, de repente o mentor toca o chakra da base ou das nádegas, que são secundários ali, e solta a energia da parte inferior do corpo e a aura das pernas se solta. Na Umbanda, na mediunidade, é um pouco mais difícil, os médiuns estando em pé, se soltar o chakra básico ali e soltar muito, o médium perde o equilíbrio. Mas quando o médium está sentado na Umbanda, numa comunicação, numa consulta, pode ocorrer essa soltura. Vários médiuns também de Umbanda sentem muito isso. Eu estava contando
aqui também outro dia sobre uma experiência que eu tinha quando eu tinha 15, 16 anos, quando as saídas do corpo começaram a acontecer espontaneamente comigo. Naquela época, década de 70, não havia muita informação, eu não tinha com quem conversar. Então, as poucas pessoas com as quais eu comentava falavam assim para mim: ô Wagner, por que você se meteu nesse assunto? Por que você foi procurar essas coisas? Eu não tinha procurado nada. Eu deitava para dormir e espontaneamente as saídas do corpo aconteciam no meio da madrugada. Eu acordava paralisado, não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos, a aura dilatava e eu me sentia flutuando por sobre o corpo. Outras vezes dava o estado vibracional, uma série de ondas de energia indo e voltando por dentro do corpo, como se fossem descargas energéticas que acabavam me levando para fora do corpo. E também as dilatações da aura e tantos outros sintomas projetivos que ao longo dos anos eu já contei tantas vezes aqui no programa. Então, aquilo era espontâneo, às vezes eu tinha decolagem projetiva. Eu deitava para dormir e de repente, me sentia impulsionado para fora do corpo, como se eu tivesse sido catapultado em alta velocidade para fora do corpo. Daí o Robert Alan Monroe, no livro Viagens Fora do Corpo, em 1971 na América do Norte, chamou isso aí de decolagem projetiva, essa sensação abrupta de ser ejetado rapidamente para fora do corpo. E depois outros pesquisadores na área de projeção começaram a usar a mesma expressão, decolagem projetiva. Então as pessoas ficavam curiosas e até preocupadas comigo, porque elas não entendiam o que eu estava falando, não havia tanta literatura sobre o tema, ou gente conversando, como hoje, sobre saídas do corpo, tendo até programas sobre essa questão. E aí as pessoas falavam: desiste disso, Wagner, enquanto é tempo. Eu não tinha alternativa, eu deitava, dormia, e aquilo acontecia durante o sono, ou quando eu estava cochilando na ida ou na volta do sono, naqueles estados alterados clássicos, limítrofes, entre a vigília e o sono, ou entre o sono e a vigília, quando o cérebro está no padrão de ondas alfa, entre a vigília e o sono. Então, tudo isso foi me acontecendo, eu fui literalmente atropelado pelas sensações, e como não tinha como explicá-las, eu fui deixando acontecer e observando a que aquilo me levava, até me acostumar e perceber que aquilo não tinha o perigo que as pessoas estavam me falando. E as pessoas que me falavam de perigo não estavam experimentando a experiência que eu estava sentindo na prática, na pele e nas energias. Então eu fui descobrindo vários mecanismos das saídas do corpo por pura observação, porque eu não tinha alternativa. Então, numa das vezes, eu ainda me adaptando a essas saídas do corpo, eu tinha 1 ano que eu estava tendo saídas do corpo, dos 15 para os 16 anos, corria lá o ano de 1978, eu morando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um adolescente normal, ia à praia, ao cinema, namorava, jogava no time do bairro, né? Ia ao Maracanã assistir jogos do Botafogo, que é o meu time no Rio. Eu aqui em São Paulo gosto do Santos, mas eu gosto de futebol em geral e não fico discutindo nada e torço para que o melhor realmente ganhe, mesmo que não seja o meu time. Eu gosto de ver um futebol bonito, né? Seja lá de quem for. E aí, escutando rock progressivo, as coisas todas, sendo um adolescente normal, e adolescente às vezes é meio complicado, né, gente, com os pais, aquelas coisas todas, e essas saídas do corpo acontecendo no bojo do crescimento meu enquanto pessoa, enquanto adolescente, me tornando homem. Então, as saídas do corpo, elas não me tiraram a naturalidade do dia a dia. E ao mesmo tempo que aquilo ia acontecendo, eu ia crescendo enquanto pessoa no dia a dia. Isso me ajudou muito ao longo dos anos, porque me manteve com o pé no chão. Porque ao mesmo tempo que eu ia vislumbrando o outro lado, nas saídas do corpo, eu ia do lado de cá crescendo como pessoa. Então o lado humano, natural e normal, ajudou a manter com o pé no chão o lado sensitivo, para não abstrair para o lado de lá. E até hoje eu sou assim. E quem não me conhece pensa que eu abstraio para o lado de lá. Coisa nenhuma. Eu sou muito pé no chão, observo bem as coisas, faço questão de estar no dia a dia, a par de tudo que acontece e ainda a par do que acontece em outros planos pelas saídas do corpo e outras capacidades que, por sorte, nessa encarnação, eu pude desenvolver e utilizar para crescer e ajudar os outros com ela. Então, eu me lembro de uma vez, eu recentemente contei isso, o pessoal que estava assistindo ficou meio assim espantado, né? Porque muita gente tinha esse questionamento. Numa das saídas, eu parei,
tá? No ar, eu estava uns 3 metros acima do meu corpo em diagonal, olhei o meu corpo deitado, estava de barriga para cima, o corpo físico, nitidamente o corpo roncava fragorosamente, tá? Aquela sensação de que o corpo era algo sem a consciência, sem vida. O que tinha ali era o lado instintivo, literalmente. Era como se fosse um boneco de carne respirando. Eu era o que estava fora do corpo, eu não era aquele que estava deitado, embora eu relacionasse pela aparência que era minha no momento, mas eu estava fora do corpo, a consciência estava toda comigo na parte extrafísica, no corpo não tinha nada, eu não havia dividido em 2, eu havia apenas saído do corpo, o corpo como envoltório físico tinha ficado quedado na cama, controlado pelos instintos materiais e vitais que mantêm o corpo vivo, e eu ali parado, olhando o corpo, eu comecei a questionar várias coisas. Eu estava tão consciente como estou aqui, até mais, posso dizer. E eu parei olhando o corpo, eu questionei assim, até mesmo para poder estudar e dar comandos mentais para ver que aquilo era realidade. Eu questionei assim, qual dos dois sou eu? Aquele que está deitado ou eu que estou aqui em pé? É óbvio, sou eu que estou pensando, eu que estou raciocinando, eu sou esse daqui. Aquilo que está ali é o meu corpo, que não sou eu. Quando eu entrar, eu me expresso através do corpo, mas enquanto aqui fora, eu me expresso aqui por esse corpo de luz, esse corpo sutil que duplica a aparência do corpo humano, e eu sou mais esse aqui do que aquele lá que está deitado. Então, eu fazia vários testes. Eu fazia assim, deixa eu mexer o braço. Então, eu pegava o braço direito, deixava assim, levantado, e falava assim, o braço que eu consegui mexer é o meu. Então eu tentava mexer o braço aqui extrafísico, mexia. Tentava mexer a mesma mão direita, o mesmo braço lá embaixo no corpo, não conseguia mexer. Aí eu erguia a mão esquerda, extrafísica, mexia. Tentava mexer a mão esquerda, não conseguia. Então claramente eu estava observando que eu era a parte exteriorizada. Eu não era o corpo adormecido ali. Então isso eu pude observar muitas e muitas vezes. É claro que alguém cético, alguém que não pesquisou profundamente esse tema, não vai entender isso corretamente, pode achar que é imaginação, alguns acham que a gente inventa isso com finalidades escusas, de jeito nenhum. Eu acho que vocês que estão assistindo o programa, claramente podem ver quando alguém está com má intenção, pela energia que você sente, pesada, pela má intenção, por uma série de coisas. E dá para ver claramente quando alguma coisa toca de forma positiva, quando há uma preocupação esclarecer a consciência, quando há brilho no olhar de você falar naquilo, se bem que eu com esse tampão aqui no olho, Gabriel, só sai brilho por um olho no momento. Agora, tem 3 olhos, tem um tapado, tem o olho direito livre e o chakra frontal na testa. Então, dá para ver claramente quando algo está pautado em equilíbrio, em bom senso, né? E não aquela viajada na maionese astral que muita gente dá, que também é possível. E eu entendo o questionamento de fora das pessoas, mas a gente faz esses programas todos para pessoas que são estudantes espirituais e que também gostam do tema ou estão sentindo as mesmas coisas e sabem que tudo isso é verdadeiro, porque corresponde ao que as pessoas também estão sentindo e podem comprovar para elas próprias. Então eu nunca gostei do termo desdobramento, significando que metade de mim fica no corpo, outra metade sai. Eu nunca tive isso dessa forma. Eu sempre saí do corpo e o corpo que ficava era algo vazio, que eu encaixava e saía dele. Então o termo desdobramento, ele acabou surgindo na área espírita aqui no Brasil para designar inicialmente as saídas do corpo, as projeções astrais, que o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, se chama Emancipação da Alma. A partir da pergunta 400 em diante, ele falava do fenômeno da saída do corpo como emancipação da alma. Depois, no século XX, o espírita André Luiz, na série Nosso Lar, pelo Chico Xavier e também, em parte, pelo Valdo Vieira, nas psicografias, chamava esse fenômeno de desprendimento espiritual. Tem vários lances de saídas do corpo, em toda a série Nosso Lar, várias narrativas que o espírito faz sobre a possibilidade da saída do corpo. Então, no meio espírita, surgiu a expressão desdobramento. Eu não me lembro exatamente quem começou isso, se foi no século XIX ou no século XX. Eu sei que tem um livro do Ernesto Bosano, o grande pesquisador italiano, que publicou uma obra na Itália em 1934, chamada Desdobramento. O subtítulo era Fenômenos de Bilocação. Essa obra saiu aqui no Brasil por volta de 1970, 71, pela editora Calvário. O título era esse, Desdobramento, Fenômenos de Bilocação.
O livro esgotou, a editora faliu. Quando foi no início da década de 80, a editora Correio Fraterno do ABC, também editora espírita, relançou o livro e trocou o título pelo subtítulo. Aí virou Fenômenos de Bilocação, subtítulo Desdobramento. Então, pela literatura na área espírita, a gente vê que o termo desdobramento, inicialmente, ele estava associado à saída do corpo, a projeção astral, tá? Onde o espírito vai para fora, o corpo fica vazio. Com o advento da apometria, o trabalho grande do Lacerda inicialmente, com o livro Espírito e Matéria, e eu conheci o Lacerda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na década de 80, ele deu para mim um exemplar autografado. Estávamos eu e o Valdo Vieira em Porto Alegre fazendo cursos lá, e fomos encontrar o Lacerda, e ele passou um livro para o Valdo e um para mim autografados. Então o termo desdobramento, a partir dos trabalhos de apometria, ganhou uma outra conotação, como desdobramento de camadas energéticas e de memórias para desbloqueio de traumas de vidas passadas, principalmente desbloqueios de travas energéticas nos diversos corpos. Mas aí o mecanismo é outro. A saída do corpo, a clássica, que está 99% da literatura mundial, o corpo espiritual vai para fora, o corpo físico fica vazio. Sobra 1% dos fenômenos de desdobramento na apometria que seguem outro mecanismo, diferente das saídas do corpo completa, onde o corpo fica vazio. Então estou clareando essa questão, porque muita gente faz para mim essas perguntas e se confunde, porque o termo desdobramento tem duas conotações. A conotação inicial na área espírita para a saída do corpo e a conotação posterior na apometria para desdobramento de campos energéticos ou veículos de manifestação. São manifestações diferentes. O problema é que o termo desdobramento ficou sendo usado em duas vertentes e isso causou alguma confusão. Espero ter clareado isso para vocês. Eu me lembro também, uma vez, eu tinha programado com amigos de fazer uma viagem num feriado. Era tipo aqueles feriados extensivos de sexta, sábado e domingo. E eu iria para Ubatuba. Então, o pessoal ia passar lá em casa às 5 horas da manhã, ali no bairro da Saúde, onde eu moro, para pegar a mim, a minha filha e a minha namorada na ocasião, né? Elas estavam comigo lá, e eles iam passar para pegar a gente, e a minha namorada na época e minha filha caçula foram dormir no quarto normalmente. Eu fiquei trabalhando, eu tinha um trabalho para entregar para uma editora, trabalhei até às 3 horas da manhã. Então, fui me deitar para dormir 2 horas apenas, das 3 às 5 da manhã, sabendo que eu teria que despertar logo depois para sair para a praia com as moças e com meus amigos que iriam lá me pegar. Eu dormi, gente, dormi 2 horas. Quando despertou o despertador, eu estava totalmente grogue de sono, eu estava mais para lá do que para cá, totalmente zonzo. Aí eu usei aquela técnica que talvez o Gabriel já tenha usado e talvez vocês em casa já tenham usado. Eu virei para minha namorada na ocasião e para minha filha e falei assim: por que vocês não vão tomar um banho antes de mim? E depois eu vou, porque me dá uns 5, 10 minutos para eu ir cochilando um pouquinho mais. Você não já fez isso, Gabriel? E acho que todo mundo já fez. Você vai empurrando um pouquinho, vai embaçando para tirar um cochilinho. Elas foram tomar banho. Eu me lembro que eu virei de barriga para baixo de bruços e eu estava naquele dia com uma rinite alérgica, a respiração muito carregada. Eu virei de barriga para baixo e resolvi alongar o corpo, espichar. Tirei o travesseiro, espichei minhas mãos para frente, espichei os pés para trás e fui dar aquela espreguiçada. Ô Gabriel, na hora que eu tentei espichar para dar espreguiçada, eu saí do corpo pelas costas, assim espontaneamente. Vapt! Me senti projetado 1,5 metro por detrás do meu corpo. Olhei para baixo, o meu corpo adormeceu de novo como um boneco de pano que ficou ali quedado. Na hora que eu saí, né, os braços para frente espichados, a cabeça de lado, né, de bruços, eu parei e olhei. Eu totalmente consciente, o corpo começou a roncar, minha respiração estava muito ruim, Gabriel. Aquilo parecia uma motosserra, eu reconheço, né? Roncava pra caramba. Aí eu resolvi fazer um test drive. Eu ajoelhei, isso é uma coisa muito difícil, você chegar próximo do corpo, a aura do corpo tende a puxar você abruptamente. Mas aquele dia, eu tinha dormido tão pouco, estava tão cansado que o corpo não estava reagindo. Eu ajoelhei por sobre o corpo espiritual, botei os meus joelhos astrais dentro do joelho físico, fui me ajoelhando, até que eu encaixei o meu peito nas costas do corpo, só deixei a cabeça espiritual para fora. Aí eu falei, vou encaixar a cabeça e agora ver o que eu sinto. Nitidamente, Gabriel, na hora que eu encaixava a minha cara na nuca do corpo e encaixava cabeça com cabeça,
a primeira coisa que eu senti era a respiração. E aquela coisa assim, puxando forte, né, que era o ronco do corpo. Aí eu puxava a cabeça astral para fora, parava o ronco na hora. O ronco continuava só no corpo, porque você não respira fora do corpo. Várias vezes encaixei a cabeça astral na física, primeira coisa que eu senti, o peso da respiração. Puxava a cabeça astral para fora, não tinha nada, leve, livre e solto. Claramente eu via a dictomia entre os dois corpos, e eu me lembro que naquela ocasião, eu ainda pensei assim, o meu corpo, Gabriel, você que gosta de música, o meu corpo é como se fosse os sons graves, toda a potência do reino físico, do mundo animal, humano. E eu ali espiritualmente era o agudo, o som bem fino. Né? Eu nitidamente era leve, o corpo era pesado, mas na hora que eu encaixava a cabeça eu era um só, eu era o grave e agudo em equilíbrio. Então via nitidamente a diferença. Na hora que eu saía, o corpo ficava vazio, e a primeira coisa que se sente quando você encaixa é o peso da respiração, que a gente não se dá conta do peso disso por uma vida inteira. O nosso pulmão é igual um fole, a gente fica a vida inteira sem parar, mais a gravidade por cima, mais a respiração. Conclusão, nós estamos dentro de uma caixa de respirar que é o corpo humano. Bom, o Gabriel está me avisando que o nosso tempo aí já está em cima para o intervalo. Na volta a gente continua esse bate-papo. Vamos lá, Gabriel. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, nosso amigo Gabriel ali na parte técnica. No primeiro bloco do programa, estava falando sobre sensações de saídas do corpo, deslocamentos extrafísicos e outros temas. E terminei, antes do primeiro bloco, falando que o corpo é uma caixa de respirar. É comum espíritos desencarnados também terem gírias extrafísicas, brincadeiras entre eles. E aí, por exemplo, mentores extrafísicos olhando uma pessoa projetada. Eles falam assim, aquele ali é do respiradouro. O que é do respiradouro? Significa que aquela pessoa está fora do corpo, mas está conectada pelo cordão de prata, que é uma série de filamentos energéticos, ao corpo humano. E o corpo humano respira, né, mantendo as funções basais do corpo humano enquanto a pessoa está fora do corpo. Então daí fala assim, aquele ali é do respiradouro. É uma gíria extrafísica. Não era mais fácil falar assim, aquele ali é um encarnado projetado para fora do corpo humano? Um projetor astral, um projetor extrafísico? Não, falava assim, aquele ali é do respiradouro. Por quê? O corpo espiritual está ligado ao corpo humano por um conduto energético, e é este conduto que mantém as funções do corpo em pleno funcionamento. Então, qual é a função do corpo que mantém tudo funcionando? A respiração, porque mantida a respiração, o coração bate, a circulação do sangue ocorre, o cérebro continua funcionando mais tranquilo no padrão de ondas cerebrais durante o sono, e todo o sistema funciona de forma natural, preservado pelo instinto de sobrevivência. Tudo isso mantido pela respiração, que é o que mantém o corpo humano vivo. Lá na outra ponta, a pessoa está fora do corpo, ligada por um conduto energético, o cordão de prata ao corpo humano. Então, o fluxo energético da pessoa projetada, que é o eu real, a pessoa real, o espírito, ele passa pelo cordão de prata e mantém o corpo vivo pelo funcionamento da respiração. Então, quando nós somos puxados de volta para dentro do corpo, a gente encaixa nessa máquina de respirar, que é o corpo humano. E a gente não percebe como o ato de respirar é pesado, porque a gente se acostumou com isso desde pequenininho. Nós temos a gravidade nos achatando na superfície da Terra, o que já é um desgaste considerável, porque a gente não voa. E quando a gente desloca o corpo para lá e para cá, a gente desloca uma massa pelo espaço, e há um gasto de energia para locomover o corpo para lá e para cá. Quando a pessoa sai do corpo, ela locomove um outro corpo de outra característica, totalmente leve, vibrátil, sutil, que atravessa objetos sólidos, o corpo extrafísico, o corpo de luz, o nome que vocês quiserem chamar. Então, por isso, naturalmente, nas saídas do corpo, ocorre uma sensação de leveza, muitas vezes uma alegria, uma euforia extrafísica, devido à sensação de alta liberdade, porque a saída do corpo é uma descompressão, né? A pessoa sai da compressão de dentro do corpo e descomprime, se soltando energeticamente para o outro plano, se livrando da gravidade que fica relativa ao corpo e se livrando da respiração. Então é muito legal a sensação de liberdade que rola na saída do corpo. E um detalhe a mais, rola também com o desencarnado. Assim que ele sai, passa o trâmite da dor, seja lá de que forma a pessoa desencarnou, se ela está consciente dela mesma, ela se sente leve, livre e solta, né? Agora, é claro que podem haver componentes mentais
mentais e emocionais que podem carregar o processo da pessoa e a pessoa carregar a ideia da dor para o outro plano, carregar inclusive a ideia da morte na mente dela, né? Quando quem morre é só o corpo físico, a pessoa se desprendeu para outro plano, mas para quem está consciente disso e já está estudando isso, a saída na morte definitiva é apenas a última saída do corpo, mais uma, a definitiva, porque a pessoa já se acostumou com isso durante a vida. Então, é uma sensação de descompressão total, é a morte se a pessoa estiver bem. É que as pessoas têm um medo danado disso tudo, mas quem está mexendo com saídas do corpo e temas espirituais precisa clarear esse tema, porque nós já entramos e saímos de corpos há muitas vidas. Parte de nós, instintivamente, já sabe entrar e sair. Faz parte da evolução, mas aqui dentro da matéria, condicionado pelos condicionamentos materiais e humanos, existe medo, existe emoção pesada em cima. E quem sai do corpo sempre vai estar falando da sensação de liberdade e o acesso a outros níveis de consciência. E isso quando a pessoa está saudável com isso, porque uma pessoa também pode ter uma projeção astral, uma saída do corpo, e carregar os conflitos dela para fora do corpo e surtar fora do corpo. Saída do corpo não é boa ou ruim, é apenas a pessoa indo para fora do corpo com o conteúdo que ela tem. Então, se a gente tenta melhorar o conteúdo, essa melhoria vai ser levada para fora do corpo. Não só na saída do corpo temporária, mas também após a morte. Nós do lado de lá seremos o que nós já somos do lado de cá dentro do corpo, apenas sem o corpo. E é melhor que a gente já seja feliz aqui e agora dentro do corpo e dê um jeito de superar as deficiências, de melhorar os defeitos, melhorar as qualidades, diminuir os defeitos, melhorar tudo que puder, porque isso vai dar efeito depois. E do lado de lá vamos continuar trabalhando em cima das coisas de dentro da gente, sempre melhorando, porque esse é o caminho da evolução, da gente chegar e ser feliz. Para ser feliz lá, vai ter que ser feliz aqui, vai ter que se virar. A saída do corpo dá ótimos indícios para quem faz a experiência da questão da imortalidade da consciência. E outra coisa, dá uma felicidade muito grande mexer com isso, né? Te deixa bem com você mesmo, você atravessa a encarnação aqui na Terra e, é claro, existem as perdas que acontecem naturalmente, pessoas que vão embora ao longo do tempo, isso é natural, mas você lida bem com a questão da perda, porque você sabe que o jogo não está no fim, a pessoa continua viva em outro plano e algumas delas você as vê durante a saída do corpo. Então, esse tipo de assunto melhora a consciência de quem aprofunda esse tema. Eu não estou falando de brincadeira mística, de voltinha no astral à toa, estou falando de profundidade. Quem gosta dessa temática, aprofunda, estuda a sério, mergulha nos livros do tema e livros variados de várias tendências. Não fecha pacote com uma única abordagem, porque esse tema existe com várias abordagens em várias áreas, mas aprofunda. E os demais temas espirituais que vocês quiserem escolher para mexer, chakras, reencarnação, karma, vida após a morte, né? Mediunidade, anímico, o que quer que seja, estuda sério, dentro da abordagem que você gostar mais, mas com a mente aberta, e aprofunda. Isso traz uma alegria. Você atravessa muitas coisas estranhas aqui da vida na Terra com outro olhar, com uma outra maneira, normal igual todo mundo, mas com uma visão mais larga no horizonte das coisas que você está vendo, e não há dinheiro que pague isso, ninguém de fora vai poder entender, isso é uma coisa tua, e o que vai provar isso é a sua atitude diante das coisas, e nos momentos de perda é que a gente vai ver o teu ponto de equilíbrio. E o meu também, e o de qualquer um, nas provas que rolam na matéria, tá bom? Eu vou ler o texto agora, para dar tempo. Se der tempo no final, respondo mais algumas perguntas, e ainda vai sobrar um monte delas para o próximo domingo, ô Gabriel, porque às vezes eu começo a falar de um tema, engato em outro e vou dilatando a explicação, porque essa é a minha função aqui, esclarecer, ampliar. E para quem quer estudar, acho que é um acréscimo bom, né? Para quem quer estudar, aprofundar, ter alguém ajudando nisso, clareando um pouquinho, não dizendo o que fazer, mas clareando o estudo de cada um, dá mais confiança e certeza dentro do que você está estudando. Tá. O texto que eu quero ler para vocês se chama Na Senda da Tua Alma, parte 2, subtítulo, Abdica. E eu vou usar como trilha sonora um CD da tecladista New Age Diane Arkenstone. Ela é esposa do grande David Arkenstone,
né, artista New Age americana que eu gosto muito. Diane Arkenstone, o CD The Healing Spirit, cura espiritual. Vamos usar a faixa 2, que se chama The Angel's Voice. E logo no finalzinho do texto, quando eu terminar, o Gabriel vai colocar ali para mim uma música do Emerald Webb, que é um duo New Age canadense, é o CD Traces of Time, e nós vamos usar a última faixa que chama Whisper Vision, o sussurro da visão. Eu vou virar as capas dos 2 CDs para quem estiver assistindo no YouTube. O CD da Diane Arkenstone, The Healing Spirit, faixa 2, The Angel Voice. E o Emerald Webb, o CD Traces of Time, faixa 7, Whisper Vision. Vamos usar essas 2 músicas durante a trajetória do texto. Tudo pronto aí, Gabriel? Então, vamos lá, libera o som pra gente. Abdica da treva, senta-te ao sol, que é em teu coração. Abdica da vingança, pois tua senda não é essa, e teus pés são de luz. Abdica do teu orgulho, pois é quinquilharia do teu ego. Olha a rosa florescendo em teu peito. Abdica de tua ignorância, torna-te sábio e abraça silenciosamente o mundo. Abdica dos pensamentos pútridos, renova tua consciência, olha a estrela à tua frente. Abdica das más companhias, pois elas te levam para o abismo. Tua grande parceira é a luz. Abdica das paixões corrompidas, desperta dos braços de Morfeus e entra consciente na senda espiritual. Abdica do desejo de honrarias do mundo, porque a luz que tu honras não é desse mundo e só pode ser reconhecida por poucos. Abdica do canto melífluo das ilusões. Com aura dourada, caminha com fé, pois o grande arquiteto do universo guia os teus passos. Abdica do passado, olha o presente com valor e segue resolutamente para frente. Abdica das noções de eu e meu, pois nem o corpo que habitas no momento é teu. Tu és o que os teus pensamentos e ações fazem de ti. Abdica do desejo de superioridade sobre os outros, pois tu estás no mundo como todos. Tu sabes que superior é o céu. Abdica de tua visão tacanha e fechada. Tira as escamas dos teus olhos e vê a rosa dentro da estrela à tua frente. Abdica de tudo que te afasta da luz. Obra em ressonância com os magnos ideais que te guiam. Com passos leves, deixa o amor te levar. Abdica do desejo de ser imperador. Tu não és César, e tua choupana tem mais luz do que 1000 palácios. Abdica da condição de neófito.
Tem coragem e torna-te iniciado espiritual e faze o bem sem olhar a quem. Abdica dos galardões e graus simbólicos que os homens te dão, pois só tuas atitudes é que comprovam o teu nível. E se tu oras pelo bem da humanidade, tu és iniciado espiritual. Abdica dos conflitos dentro de ti. Senta-te ao sol e em teu coração honra a luz. Ok, amigos, que linda música, hein, Gabriel? Esse é o Emerald Webb, o CD Traces of Time, a música Whisper Vision. Tá aqui a capa, estou mostrando de novo aqui para o pessoal do YouTube. E durante a leitura do texto, Diane Arkeston, CD The Healing Spirit, a faixa 2 The Angel's Voice. Eu vou botar na descrição do programa no canal do YouTube o nome das músicas. E durante a leitura do texto, o mesmo cita a Estrela e a Rosa. Eu vou colocar também um texto para vocês baixarem lá, só olhar a descrição do programa. Lá estarão as informações das músicas e o link para você baixar tanto esse texto que eu li, que se chama Na Senda da Tua Alma, parte 2, Abdica, quanto a um outro texto que eu escrevi sobre a rosa e a estrela. E que legal tá podendo projetar isso num domingo de carnaval, jogar um conteúdo desse e com músicas dessa qualidade num domingo como esse, hein, o Gabriel, aí contra a corrente, né? Quantos minutos a gente tem aí, por favor? 6? Tá. Então 7. Então dá para responder mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Uma pergunta também. É possível um curador
sentir os sintomas do que o paciente está sentindo? Sim, é muito comum. Na hora que alguém vai passar energia para um paciente, a aura do curador se mistura com a aura da pessoa que será receptora da energia. Isso é chamado de acoplamento áurico, quando as auras acoplam energeticamente. Havia um termo antigo no ocultismo que eu gosto, mistura de almas, né? Que a gente chama modernamente de acoplamento áurico. Na hora desse acoplamento, como as energias estão integradas entre curador e paciente, o curador sente tudo que o paciente está sentindo. Isso é bom por um lado, porque você identifica claramente o que está rolando com a pessoa. Mas é ruim, por outro lado, se quando acaba você fica com o sintoma do paciente para você. Você somatiza psiquicamente nas tuas energias o sintoma que o paciente tinha. Aí é ruim. Então uma pessoa vem com dor de cabeça por uma causa psíquica. Você aplica energia, a pessoa sai de lá bem sem dor de cabeça e o curador fica com a dor de cabeça. Ele assimilou o bloqueio da outra pessoa. Uma assimilação simpática através das bioenergias. Então é necessário, assim como um jogador que vai entrar no segundo tempo, faz um aquecimento antes de entrar em campo, antes de qualquer prática energética, do jeito que a pessoa gostar, que ela se dê uma autoenergizada, aqueça as turbinas, aqueça os chakras, a aura. E quando acabar o atendimento, que ela novamente faça uma vibração para expelir, dissolver qualquer coisa que tenha ficado agarrado na aura dela após o trabalho. Inclusive, um alerta, muitos grupos de desobsessão, aonde médiuns acoplam entidades pesadas que estão carregando na aura de pessoas e os médiuns puxam ali e dali encaminha e tal. Muitas sessões de desobsessão, quando acaba, os médiuns estão exaustos pelo contato com o corpo espiritual, cheio de bloqueios energéticos de um monte de espíritos atormentados. Então, quando acabar a reunião, o que os médiuns têm que fazer junto? Uma autoenergização para sair de lá renovado, regenerado e voltar para casa, tá? Pode observar que depois dessas reuniões as pessoas ficam com muita fome, porque o desgaste energético é grande. Numa reunião de cura também, a doação de energia é grande para assistência extrafísica. Mas nas sessões de desobsessão, se os médiuns estão saindo muito cansados, tem algo errado. Está faltando dar uma energizada em todo mundo antes de sair. Não é aquela coisa, acabou a sessão, vai todo mundo para casa, não. Saia ao público, que os médios fiquem mais uns 5 minutos e dê uma auto-energizada para sair todo mundo bem recuperado, para seguir para suas casas, suas vidas cotidianas, sem acarretar o desgaste para casa. Pergunta, existem mantras defensivos? Existem vários, em várias traduções. Tem um mantra, que foi um dos primeiros que eu aprendi, chama-se Ram Yan Kam, muito usado por ocultistas que têm uma certa tendência para o lado oriental. Esse mantra é uma mistura de palavras do sânscrito com palavras do Extremo Oriente. Ram Yan Kam. Mas não adianta fazer isso sem saber o significado e fica complicado falar isso aqui pela rádio. Existem mantras clássicos mais conhecidos que podem ser usados como autodefesa. O Om Namah Shivaya, alusiva ao Shiva, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, alusiva a Krishna, que é de alta proteção. São muitos mantras. Agora, tem que tomar muito cuidado. A pessoa que fizer os mantras de forma fria, por repetição, não vai ter a vibração necessária. Igualzinho uma pessoa que fizer uma prece da boca para fora, sem alma. Os mantras podem ser feitos verbalizados e exteriorizados por ondas sonoras, como podem ser feitos interiorizados mentalmente dentro dos chakras. Você teria 2 níveis, um mantra mentalizado e, num segundo nível, um mantra verbalizado. Ocorre que nas saídas do corpo, os mantras são mentalizados, já que a boca está no corpo com as cordas vocais. Fora do corpo é telepatia, né? E a irradiação de energia. Então, os mesmos mantras podem ser usados fora do corpo. Agora, o que a pessoa gosta? Por exemplo, o nome de grandes avatares ou grandes mestres tem grande poder sobre os devotos daquela linha, que consideram o nome do seu grande mestre um nome sagrado. Então, para um cristão, o nome de Jesus é poderoso. Para um hindu, o nome de Krishna, por exemplo, né? Para um budista, o nome de Buda. Para um chinês, o nome da deusa Kuan Yin. Sei lá, para um umbandista, o nome de Iemanjá.
e daí por diante. Então, a crença da pessoa também dá uma força a ela quando ela pensa, ou verbaliza, ou mentaliza o nome daquele ser que ela tanto reverencia. Há uma conexão energética instantânea. Então, mantras defensivos podem ser os nomes que as pessoas gostam de repetir em relação aos seres espirituais elevados que elas gostam de evocar. Agora, tem várias nuances. Tem um mantra Om, tem um Om Mani Padme Hum, que é de alta compaixão, tem um mantra da Bodhisattva Tara, no budismo tibetano, que é o Om Tare Tutare Turi Soha, por exemplo. Tem um mantra Om Arapashanadi, no budismo tibetano, associado ao Bodhisattva Manjushri. Tem os mantras do Amitabha, que é um dos Budas muito cultuados no Japão, Om Namah Amitabhaya, e daí por diante. É que hoje não é um programa sobre mantras que eu possa aprofundar essa questão para vocês. Agora, deixa eu contar um caso. Uma pessoa estava fora do corpo, e aí apareceu um espírito obsessor e começou a assediar, incomodar, provocá-la. E aí ele começou a concentrar num mantra. Eu não me lembro se era o Om Mani Padme Hum ou o Om. E aí o espírito ria e falava assim: não está funcionando, porque nem você acredita nisso, nem você tem fé nisso. Você estuda isso, mas você não está falando de coração. E a entidade ia avançando a energia negativa dela sobre a pessoa projetada, e ela insistindo no Om, no Om Mani Padme Hum, e não conseguia afastar o espírito. Deu um medão na pessoa. E aí ela lembrou que quando criança, todas as vezes que ela fazia o Pai Nosso, ela se sentia mais forte. Ela começou a fazer um Pai Nosso, a entidade se afastou na hora. Por que o Pai Nosso deu certo ali para ela e o outro mantra não deu? Porque o Pai Nosso era algo de alma, de coração, feito desde criança. Então, um exemplo, a pessoa estava fazendo um mantra externalizado pela mente dela no que ela estudava, mas sem coração, sendo que no coração dela já tinha uma prece que desde criança lhe trazia conforto, que era o Pai Nosso. Poderia ter ocorrido o contrário, né? No caso, um hindu fazendo um Pai Nosso e não funcionar, e ele lembra que quando criança fazia o Om, e aí ele faz o Om e funciona. Então, aquilo que está dentro do coração da pessoa também dá força para ela. Então, pessoal, não invente. Pega aquilo que fala o seu coração, seja lá o que for, e não dê conta para ninguém de fora. É seu, é o que você gosta. E ali fique forte, e essa é sua defesa, tá bom? Gabriel, estamos em cima? Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. No outro domingo ainda vou trazer as perguntas que sobraram, são muitas, e à medida que eu vou respondendo, vai clareando vários aspectos desses temas, e eu vou contando algumas coisas minhas também, para ilustrar um pouquinho essas coisas sobre saídas do corpo e temas correlacionados, tá bom? Muito obrigado aí por vocês estarem dando uma alta audiência para a gente no programa. É muito legal estar aqui, podendo compartilhar essas coisas boas da espiritualidade, e isso deixa todos nós muito felizes. E alguém de fora que não tem essa felicidade jamais vai entender a felicidade que a gente tem de trabalhar com isso que a gente chama de espiritualidade. Não é doutrina nem lugar, é estado de consciência. Até mais para vocês.